Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Faz um tempinho que vocês não me veem aqui, né? Aconteceram algumas coisas aí, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Para quem não sabe meu nome ainda, meu nome é Ícaro. E seja bem-vindo em mais um bate-papo aqui da Igreja Lagoinha de Batatais, onde eu e mais algumas pessoas, nós temos um corpo de organização e nós trabalhamos no Ministério de Adolescentes dessa igreja, que tem sido um prazer e uma honra para nós. Hoje conosco, o pastor Juliano. O senhor quer se apresentar, pastor? Às vezes alguém não conhece, né? Está apresentado. Glória a Deus. Boa noite, Deus abençoe, queridos. O Ícaro não estava afastado, não era por causa de Covid, não, tá? Era trabalho. Isso, ainda é trabalho, não acabou ainda. Mas tá tudo bem, viu? Não é Covid, não. Queridos, esta live aqui ela é voltada para adolescentes, tá? Assunto conversado entre nós e os adolescentes, geraram algumas dúvidas, eles têm algumas dúvidas, fizeram algumas perguntas, e eu junto com o pastor Juliano aqui, nós vamos destrinchar, conversar, falar sobre essas situações, né? Que acontecem não só na vida de adolescentes, mas é um processo vitalício, pastor, não sei, é um processo que nós temos que estar sempre cuidando, zelando, para que a gente não volte a tais práticas, né? Seria isso, né, o correto? O que o senhor acha? Na verdade, o assunto que a ser abordado hoje aqui não é uma dúvida só de adolescente, né? Isso. Uma dúvida, acho que geral, de muitas pessoas. Muitas pessoas, tanto que eu creio que não é só adolescente que vai assistir. Terão adultos, jovens, pessoas da terceira idade aí, amém? E a gente colocou um tema, né, um nome aqui, que são os costumes, né, e a moda e os costumes do mundo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que a gente vai conversar, responder algumas dúvidas, algumas perguntas. São poucas perguntas, mas tem muito conteúdo e muita coisa para se falar. E a gente vai tentar destrinchar isso no menor tempo possível para que eles entendam, né? De uma vez por todas, em nome de Jesus. Pastor, o pessoal perguntou para mim o seguinte: ouvir música do mundo é pecado? Vamos lá, vamos começar já. Nossa. Pode explicar o que é música do mundo, pessoal? Explica pra gente, pastor. Música do mundo, diferente de um louvor, não sei. Então, o que acontece é o seguinte: eu não sou expert em música, não entendo de música. Meu contato com música é pouco. Tem gente que ouve música o dia inteiro e ouve muita música. Eu não tenho esse hábito de ouvir muita música, então não sou muito entendido de música. Mas existe, na minha concepção particular, existe uma diferença entre o que é música secular, se é que a gente pode chamar isso, e música, como nós entendemos, nós cristãos, música do mundo. Então, resumindo no popular, o que seria a música do mundo, a música secular e a música gospel, se é que... Isso, bacana. Gospel. Então, a música gospel são os louvores, já é rotulado até comercialmente, né? Cantor gospel, música gospel e tudo mais. A música secular, a gente pode definir ela como a arte, realmente voltada para a arte, onde se canta poesia, onde se canta música para as criancinhas, onde se canta música de casamento, música romântica, definimos como música secular. E a música que a gente chama de música do mundo, isso pode ser uma definição bem grotesca no geral e uma opinião minha, né? A música do mundo é aquilo que enaltece padrões do mundo. E padrões do mundo é tudo que é contrário aos padrões de Deus. O mundo é o que é contrário, avesso e averso às coisas de Deus. Então, isso seria música que a gente chama do mundo. Então, quando a gente fala assim, está ouvindo música do mundo, ouviu música do mundo, isso é música do mundo. Entendeu? Apesar que algumas músicas que são rotuladas como gospel, se analisar muito bem, às vezes está mais para do mundo do que para gospel. Então, existe essa questão aí. Sim, sim, sim.
Eu vejo também, pastor, que a música do mundo, nem a música secular, né? Que é igual o senhor disse, que é aquela poesia, né? Que se canta em programas infantis, que tem no YouTube muito, que muitas crianças aprendem. Música clássica, Isso. música sacra. Muita coisa, tem muita coisa boa. O que você aprende em vários lugares, Isso, conservatórios. isso, são excelentes músicas. Mas a questão é que os adolescentes, e uma grande parte, não escutam a música secular. Eles escutam a música do mundo, que é o quê? Aqui tem a palavra, senta aqui que vai quicar, vai batendo até o chão. Você está entendendo? Ai, porque o teu coração está quebrado, eu fui chifrado, 50 centavos do motel. É esse tipo de coisa. Parece que a batida... Mas aí nós podíamos até dar outro nome para outra música, né? Tem a do mundo e a música burra. Né? Porque é um tipo de música denigre. Assim, um tipo de música assim, é uma música burra, porque ela maltrata o ser humano, ela diminui o ser humano a nível de porco, de lixo, sei Exatamente. Lá. Eles denigrem a pessoa, as letras trazem humilhação, mas o que acontece? O que eles ficam no que sentou? Parece que esse negócio. E algumas músicas, porque eu não vejo como louvor, que a música, o louvor, quando nós trazemos, eu vejo assim, tá? O senhor me corrige e acrescenta algo. É para adorar a Deus. Ele nos ajuda a uma adoração, um louvor verdadeiro. Igual aqueles hinos, Foi na Cruz. É um hino maravilhoso que quase não se vê as igrejas tocando. Mas o que se traz para dentro da igreja hoje é o funk gospel, é o sertanejo gospel. A letra fala de Deus, mas a batida traz na mente, no interior do adolescente ou jovem que está ouvindo, referência com o mundo. Eu vejo que se perde aí. Entendi. Eles se perdem nisso. Talvez música você entende muito mais do que eu. Não, sim. Por tocar até. Eu entendo essa diferença de música do mundo e música secular. É pecado ouvir música do mundo? Dentro desse conceito que a gente colocou antes, então, o que é música do mundo? E eu acho que deveria criar outra aí, a música burra. Né? Música suja, música... Isso, então, respondendo na lata, isso é pecado sim. Entendeu? E música que é secular? Dentro de um conceito cristão, eu não ouço, né? Por costume mesmo e tal. Mas também não. Falar para mim que é pecado, eu já não vejo essa linha. Né? Porque bacana. Existem músicas seculares que às vezes arremetem uma reflexão de vida muito superior a muitas músicas que pode ser considerada gospel, que arremete a uma vaidade, passar por cima dos outros. O conteúdo dela acaba denigrindo o próximo também, um irmão, alguém. E às vezes alguém que escreveu, um compositor de uma música considerada gospel, pode às vezes ter o coração mais sujo do que um compositor de uma música secular. É verdade, gente. Então, assim, interessante o pastor está falando. Muito complicado falar, entendeu? Música do mundo é mundo, é mundo. Nada que falar mundo para nós presta. O mundo jaz o maligno. Nós não somos amigos do mundo, porque Tiago 4,4, né? Nós não somos amigos do mundo. Agora, Deus deu dons e talentos a todo ser humano. Deus não dá talento e dom só para quem está na igreja. Bacana. Então, Deus às vezes deu dons e talentos para as pessoas comporem coisas lindíssimas que trazem altíssima reflexão sobre a criação, sobre, muito bom. Sei lá, o próprio romantismo, que é uma coisa de Deus entre o homem e a mulher. Tá vindo na minha cabeça aqui uma coisa interessante. Um exemplo do secular. Na Bíblia. Nossa. Interessante. Forte, hein? Na Bíblia. O livro de Esther. Tem a palavra Deus? Que eu me lembro, não. Não tem. No livro inteirinho de Esther não encontra a palavra Deus. Se eu não me engano, no livro de Cantares também não se encontra a palavra Deus. O livro de Cantares ele é voltado muito para a questão romântica. É lógico que ali há algo profético em relação a Deus, a Jesus como noivo e a noiva que é a igreja, mas
ali é utilizado para trazer padrões de romantismo para um marido e para uma mulher, não é? É isso mesmo. Então o que pode se falar de uma música secular seria nesse nível, que eleva os padrões humanos, que enaltece a criação de Deus, que agrega a sua inteligência e não te emborrece, não te machuca. Legal. Entendeu? Quem tem tempo para isso, né? A pessoa gosta de uma música secular, o que eu vou falar? Eu, por exemplo, eu lembro, nem sei como é que é hoje isso, era chamado... aquelas músicas caipira. Pagode? Não. Não, é o sertanejo aquele antigo, raiz. Isso, música raiz. Só que essa música raiz, ela teve o início como o nome de pagode. É incrível. Não sabia, não. O pastor não Mas, sabia. por exemplo, a música raiz. O Milionários é Rico, um negócio... Não. Aí eu não conheço. Uma coisa mais antiga. Nós estamos falando aqui que a gente está ligado no negócio. Mas música raiz. Antigamente, a música raiz contava histórias verídicas de João cidade. Carreiro Pardinho contou muita história. Meu avô escutava isso aí. Então tinha muita música de história. E aí você ouvia, te levava a refletir em histórias de vida. Um filho que foi embora de casa e a mãe ficou triste, depois ele voltou, e aí a família ficou feliz. Essas histórias, entendeu? História de passarinho, história da criação. Então, assim, eu vou falar que isso é uma música do mundo, muito complicado, né? Aí eu seria burro e ignorante mesmo. falar uma coisa dessa. Música secular. Então, uma música secular. Hoje eu não sei o que existe de música secular, não poderia falar. Na minha adolescência, eu lembro que tinha algumas músicas, não que esses cantores ou grupos pode ser considerado todas as músicas deles secular. Não, tinha música deles que é do mundo mesmo. Mas, por exemplo, na minha adolescência, eu ouvia muito Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso. Só aquele intermediário ali. Newton Nascimento. Então, o que eu ouvia, eu não frequentava igreja, essas coisas assim, bem no início da minha adolescência, eu ouvia isso. Algumas músicas deles, avaliando hoje, não consideraria música do mundo. Entendeu? Algumas músicas do Legião Urbana falavam muito sobre a questão do que é o amor mesmo, né, que não é uma vaidade e tudo mais, algumas histórias que falavam. Hoje eu nem sei, né, o que poderia se considerar música secular, mas aí nós precisamos ter o que a palavra do Senhor diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Isso. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, não sei o nível cultural de quem está me ouvindo, mas em Cristo nós precisamos ter a inteligência de fazer esse tipo de avaliação. Porque às vezes você ouve uma música secular e ela traz em você alguma memória, alguma lembrança, e você acaba se perdendo em algum momento devido àquilo. Então a gente tem que ter a maturidade e essa sabedoria para lidar com isso. E outra coisa da música, né? Às vezes quem é muito entendido de música vai estar ouvindo eu falar, que eu falo assim, o pastor não entende de nada de música. Tá certo, não entendo nada mesmo não. Vê o que aproveita aí no que eu estou falando. Mas na minha concepção e como homem de Deus, e eu acho que a avaliação correta de cada um é quando a gente é cheio do Espírito Santo. Existem ritmos que você pode pôr um salmo nesse ritmo. Vai continuar sendo uma porcaria. É isso mesmo. É a questão da batida. Porque o ritmo, né, não vou usar nem nome e tal, porque é muito complexo falar disso, porque às vezes tem gente que é mais entendido. Mas alguns ritmos, eles arremetem completamente a uma sensualidade. Você pode estar falando assim, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas se o ritmo está levando você à sensualidade, você pode ficar gritando Deus é amor a vida inteira. Entendeu? Não adiantou nada. Então, tá vendo como é que é muito complexo? Eu podia vir aqui e falar assim, não, música do mundo é pecado. Aí as pessoas mais inteligentes vão avaliar e falar, o pastor é ignorante. Sabe nada, tá louco. Mas eu também, não adianta eu chegar aqui e falar que é. E também não adianta eu falar que não é. Aí é o seguinte, tem que avaliar. Entendeu? Eu ouço muito. Então você tem muito tempo, gosta muito. Eu avaliando agora o que o senhor conversou aqui, explicando pra gente, a música burra, suja, que denigra essa batida, esse negócio, que sensualiza, eu vejo como um pecado. Agora, essa música cultural, secular, cultural, que traz uma reflexão, que não te afeta numa vida passada que você tinha, que não traz esse resultado negativo, eu vejo como neutra,
e o louvor, que é a adoração exclusiva a Deus. Tudo que vai te arremeter à rebeldia contra as autoridades. Apesar, eu não sou contra o rap, tá? Eu não acho que o rap é um ritmo do mundo. Não acho. Que eu tô falando de rebeldia, porque a maioria das músicas do rap tem rebeldia às autoridades, né? Mas eu acho muito bacana, muitos raps gospel. Sei que tem, e tem uns nota 10, né? Aquele da Garça lá, não é? Tem o da... Outro dia terça-feira eu mostrei pro pastor, deu a risada até. Então, tem realmente, sim, tem alguns... Tem coisa boa, pastor. Tem coisa boa mesmo em alguns ritmos. Então, assim, mas o que arremete você a uma rebeldia às autoridades, desobediência aos pais, sensualidade, depressão, suicídio, droga, né, as bebedeiras, a ódio, tudo isso não é música de Deus, né? A gente sabe que tem alguns ritmos que eles são voltados muito para isso, e num nível elevadíssimo, como por exemplo rock, rap, são elevadíssimos, mas existem muito rock, muito rap, Bacana. que pode ser levado a um nível de evangelismo. De Deus, né? Que fala coisas extraordinárias, né? Amém. Como Oficina G3, que quando lançou, eu lembro na época da minha conversão, era pecado para muitas igrejas ouvir Oficina G3. Nem deixavam curtir nada. Então, Amém. faça a sua avaliação se você for inteligente. Amém? Isso foi só a primeira, viu? Aqui no meu já é 8h30. Pastor, o senhor falou de sensualidade, né? Em meio às adolescentes hoje, envolvidas por esses padrões mundanos, elas trazem para dentro da igreja, elas têm uma dúvida. O que vestir dentro da igreja? Até onde eu posso ir com roupas? O que isso influencia? Naturalmente, a sensualidade. Assim a gente pensa... Porque a gente analisa hoje as meninas que estão junto com a gente, 15 anos, tem corpo de mulheres já. São meninas bonitas. Isso acaba sensualizando. E elas acabam se envolvendo com os padrões de roupa, que seria esse padrão de roupa sujo. Padrão de roupa que sensualiza demais. Bom, primeiro, o que é a roupa? Bacana, bacana. A roupa é uma representação das mais fortes da nossa alma. Essa daí veio lá de cima, hein? De onde a gente vê isso? Na Bíblia. O que Deus fala das vestes. É forte. Deus sempre trocando vestes. O pai trocou as vestes do filho pródigo que voltou. Jesus falou que vai trocar de todo mundo, não vai deixar ninguém com a mesma quando for lá. Quando ia para as bodas, tinha outras vestes. Então, assim, as vestes representam algo muito forte na característica do ser humano. Aí, existe uma outra questão. Vamos partir agora para uma questão racional, já que quem não quer ir muito para o lado espiritual. A questão racional. Conveniência. Por exemplo, você acha normal você ir na praia e o cara estiver de terno lá? Não. O senhor está bem nessa, hein? Então eu acho assim, ridículo uma pessoa de terno na praia. Sim. Fica ridículo. Sim. Não conveniente. Entendeu? Então na praia você vai usar uma roupa despojada mesmo. Bermuda, roupa de banho normal, né? E tem até um certo nível que acaba sendo normal dentro da praia. Mesma coisa na igreja. Se você vem na igreja, Padrões. ou se você vai no fórum. Eu ia falar para o senhor do fórum. Aqui no fórum de Batatais, você não entra de camiseta cavada nunca e nem de bermuda. Não. Então, eu acho que precisa ter o equilíbrio. Também não estou querendo dizer, e quem conhece a nossa igreja sabe muito bem. Exatamente. Acho que as pessoas têm que se vestir bem se sentir e bem. se sentir bem e pronto. Entendeu?
Quando ela não tem esse bom senso, então ela utiliza o senso comum. O que eu penso? Uma pessoa não tem bom senso, então ela utiliza o senso comum. O que é o senso comum? Observa o que todo mundo no seu ambiente veste igual ele, já que você não tem senso. É mais ou menos assim. Entendi. O que o pessoal aqui é normal na igreja? Calça camiseta, então. Então, calça camiseta, já que eu não tenho bom senso, você anda pelado para a rua. Aí eu acho que pelado para mim é normal, então você não tem bom senso. Então o que você faz? Usa o senso comum do ambiente que você está indo. Porque também falar assim, ir na igreja então tem que ir de terno? Não, aqui na nossa igreja a gente não usa isso. Apesar que eu não acho errado nas igrejas que usa. Claro. É o padrão deles. Eu usaria o bom senso e de terno naquela igreja que fosse de terno, pronto. A não ser que eu pedisse. Eu falo pro pastor, quando me convido para ir numa igreja que usa só isso, eu falo, se eu for só de camisa social, calça social, tal, não, tá bom. Então eu respeito o ambiente. Respeito, exatamente. Entendeu? O respeito ao ambiente. Isso. Eu acredito que é o seguinte... E quem eu represento também é muito importante. No caso, se eu for jovem, um adolescente, eu represento uma família. E a veracidade de quem nós somos, pastor. Não quero tirar isso, esse papo aqui é voltado para os adolescentes, para a juventude. Não quero tirar a modernidade, né, a moda, não. Tem coisa muito bacana, tem acessórios legais, o pessoal quer realmente ser mais despojado. E acho isso bacana, jóia. Frente. Desde que você não exceda um limite para ser o extravagante, entendeu? Tipo, não tinha uma melancia me pôr no pescoço, eu vou pôr esse negócio aqui. Se não for para ultrapassar esse limite aí, beleza, continue sendo despojado. Jóia. Porque não tem que perder isso, né? Você imagina os adolescentes tudo sem graça, né, com uma roupa sem graça, todo mundo vinha com bege, calça, camisa bege, ninguém sem cor. Não, isso aí, os adolescentes liberdade de escolha, mas com bom senso. Um tênis de uma cor ou de outra, não tem nada de errado, entendeu? Mas só pedir para o Senhor ter um bom senso do geral. Né? Porque eu acredito que se você for num churrasco, você não vai com a mesma roupa que você vem na igreja. Você vai de chinelo. Assim, não estou falando que isso é errado, não é isso. Não é isso. Eu estou falando a diferença de você se portar nos lugares. Você entendeu? Eu praticamente vou falar para vocês. Quem me conhece, tá? O pastor me conhece, o Davi me conhece que está aqui, e os adolescentes também. Pouquíssimas vezes eles me viram de social. Era chinelo, bermuda e camiseta. Eu me sinto bem assim, eu me sinto em paz, eu me sinto tranquilo. Mas é uma roupa que não escandaliza em Nós tivemos uma reunião terça-feira aqui na igreja com o pastor. Eu vim de bermuda, camiseta e chinelo. Outro veio de tênis, camiseta, calça. Independente. Usar o bom senso, então. Se colocar uma maturidade, uma sabedoria, uma inteligência para poder estar bem, eu acredito, em qualquer lugar. Equilíbrio é bom em tudo. Para comer, para vestir. Para tudo, né? Eu como pouco. É que eu sou casado, entendeu? Sim. Mas amém. O senhor quer completar mais alguma coisa? Não, sobre roupa não. Tá. Tranquilo, então. Pastor, perguntaram para mim o seguinte. Filme de terror. É pecado assistir? Filme de terror. E os terror mudou, não sei se o senhor sabe, né? Antigamente era Fred Krueger, Jason, aquelas mentiraiadas. Agora não. Agora é invocação do mal, possessão demoníaca. Eu não sei quando o senhor era mais jovem, se o senhor assistiu O Exorcista. Aquele filme muito conhecido, muito famoso. Aí falaram que a moça faleceu, que fez a moça endemoniada lá, tal. O nível hoje de terror subiu muito. É um nível que te deixa em pânico. Não é difícil de responder essa, não. O que Jesus fala lá em Mateus 6, 22, 23? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Não é? Então, para quase tudo que a gente falou aqui ou vai falar, caberia uma pergunta: e Jesus no meu lugar? Isso. Mas o senhor tirou uma revelação do final, ué?
tô entendendo. Pensa se você consegue admitir na sua consciência Jesus sentado no sofá assistindo filme de terror. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Elias. o João. Põe até Elias agora. Entendeu? Não. Então, assim, isso falando no nível espiritual. Infelizmente, essa aí, irmãos, a resposta é não vai mesmo. Não tem, não pastor, dá. Isso aí seria, é completamente errado. seria cultuar ao diabo isso? Seria cultuar? Eu vejo como cultuar, porque se eu assisto um filme de crente, um filme cristão... Eu poderia usar a palavra assim, porque se for usar na palavra cultuar mesmo, na etimologia dela, pode ser que não, mas eu acho que tem a ver com uma admiração, né? Tem a ver Você gosta. Isso aí é valorizar, admirar, e isso é receber influência daquilo que está acontecendo. Então, num nível espiritual, não se envolva com isso, que é furada para a sua vida. Agora eu vou usar um outro nível. Para quem não é espiritual, vou usar um outro nível igual nas outras perguntas. Tá? Eu vou usar um nível racional. O mundo hoje, qual que é a doença do século? Depressão. Então, as doenças psicossomáticas, ansiedade excessiva, angústia, depressão, mágoa, essas coisas, tudo isso, esses filmes vão atingir as pessoas nessa área. Então, as pessoas cada vez vão ficando piores, entendeu? Ela vai, o lixo, lixo para o sono, que já foi comprovado. Não dorme bem mesmo, então, não. assim, Dá medo. tudo é ruim. Não tem uma coisa para falar assim que presta. Assim, ó, isso é bom. Não tem nada para falar, presta. Entendeu? Então, não tem. É adrenalina. Adrenalina vai capinar um terreno, talvez. Adrenalina. Consegue uma adrenalina. Faz o seguinte, você quer sentir adrenalina também? Vai e mexe com um pitbull solto e corre dele depois. Aí, ó. Pula uns meninos que vão na célula lá, eles são peão. Vai lá e pede para montar no lombo de um boi. Pra você experimentar a adrenalina. Se for para adrenalina, pega a casa aperta a campainha e sai correndo. Quando nós queríamos adrenalina, eu era... Né, apertava a campainha e saia correndo. A maior não que eu estou incentivando a fazer isso, não, pelo amor de Deus, né? A maior... Já para quem dá a desculpa de adrenalina, né? Tipo, eu assisto filme de terror por adrenalina. Sei lá, aperta a campainha e sai correndo, ou corre de um pitbull, né? Eu vou falar pro senhor, a maior adrenalina que nós já sentimos, pelo menos eu na minha infância, é quando você fazia uma arte, né, uma besteira, e sua mãe falava, passa pra cá. Você vai me bater? Passa pra cá. Isso dava adrenalina. Verdade. Mas, pessoal, então vocês entenderam? Isso não faz bem. E afeta a alma, né? É algo muito agressivo. Eu não sei, deve fazer muito tempo que o senhor não tem nenhuma referência assim, né, de filme de terror. Nem imagino. Né? A gente... Mas eu imagino a modernidade que é hoje de tudo. Nossa, eu imagino que o trem deve ser quase real, né? E tudo trabalha para uma situação assim, de uma possessão demoníaca, de um espírito em alguma casa que atormenta uma família que vem de geração. Bem colocado. Pode ter certeza de uma coisa. Todos esses personagens, esses demônios, bichos, sei lá, desses filmes, certeza que eles são a representação quase que perfeita de uma entidade maligna que existe. Olha aí, pessoal, que interessante, ó. Com certeza. Não foi só invenção. Usam nomes, os nomes que a gente conhece. Eles usam até as mesmas entidades, legiões, usa tudo. Então, assim, o que eu quero com esse negócio? Não, esse aí é complicado mesmo. Deus diz assim, foge dos ídolos. O que a gente quer com essas coisas, né? É uma idolatria mesmo, igual o senhor disse, acaba idolatrando. Ixi. É pecado, pessoal. Esse pecado. Esse não tem nenhuma coisa para falar igual a música secular. Tem o terror e tem o sustinho. Não tem. Isso aí não tem. Ok. Porcaria mesmo. Amém, pessoal. Vamos para a próxima aqui, ó. Vou deixar uma aqui por último. Essa aqui, eu vou fazer uma para o senhor, é o seguinte.
vim para a igreja, frequento célula, venho aos cultos, mas não consigo tirar de mim o costume de prostituição, o costume de pornografia, costume de masturbação. Isso para homem e para mulher, viu, pastor? Menino e menina. Pode pôr no geral, é para todos. E isso acontece muito com adultos também, né? Esse é um tema bacana para todos. Não é só para adolescente, não. Infelizmente, é um desafio, uma dificuldade para todo mundo. Olha, a Bíblia diz, fugir da prostituição. Segue a pureza da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Coríntios 6 diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Filipenses 4, 7, 8, 9, ali fala que nós devemos pensar naquilo que é puro, santo, agradável. Isso a gente deve ocupar o nosso pensamento com esse tipo de coisa na nossa vida. Então, eu sei que é um desafio para muitas pessoas essa questão. A primeira coisa que eu quero falar, que é a mais importante de todas, é: não desista de lutar contra isso. Mas eu já consegui vencer isso, pastor, durante um tempo, depois eu caí de novo. Não tem problema, levanta e insiste de novo. E eu já insisti nisso 10 vezes, eu caí 10 vezes. Não tem problema. Guarda isso que eu estou falando. Levanta e continua de novo. Pastor, mas não foi 3 nem 10. Eu já venho lutando contra isso há 3 anos. Sempre levantando e caindo. Se precisar mais 3 anos, continua. A única coisa que você não pode fazer é desistir. Porque uma hora, a sua insistência, a sua sinceridade vai fazer com que o Senhor fale: aleluia, basta, agora basta. E aí Ele tira de você. Porque Jesus não fala: venha a mim como estás que eu vos aliviarei. Aleluia. O problema, então pastor, então não tem problema isso? Não, lógico que tem problema. Eu só digo que se você tem essa dificuldade, mas você reconhece e quer se libertar dela, aí está o seu valor. Não, o problema é quem tem esta dificuldade e não está nem aí. Fala, você é assim mesmo. Derrotado. Ou não está nem aí para nada. Ou se entrega como derrotado, ou pensa, tipo assim, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Tem muito a ver. Isso atrapalha a sua vida, vai atrapalhar seu relacionamento de casamento no futuro, vai atrapalhar N coisas na sua vida, vai te amarrar, é uma prisão. A Bíblia diz, por quem o homem, lá em 1 Pedro diz assim, por quem o homem é vencido, do mesmo ele se torna escravo. Então, uma pessoa que é muito vencida por algo e ela não consegue romper com aquilo, ela acaba se tornando escravo daquilo. Então, você só não pode se dar por vencido, não importa quantas vezes você cair nisso. O que vale é quantas vezes você vai se levantar aleluia, diante disso. Muito Guarda bom. Isso, por favor, para você não se sentir menor que ninguém por cair sempre nessa questão, entendeu? Mas não aceite isso para o resto da vida, não importa quanto tempo vai durar, mas se você insistir, vai chegar uma hora que isso rompe mesmo. Isso rompe mesmo. Mas eu me sinto mal quando eu caio nisso, pastor. Que bom que você se sente mal. Ótimo, eu fico muito feliz de você se sentir mal. Porque isso é um sinal que você está vivo. Quem não se sente mal praticando tais coisas, é um sinal muito grave. De que você não tem uma vida espiritual ativa, de que o Espírito Santo não está na sua vida. Porque o sinal de que o Espírito Santo está em nós é quando a gente faz qualquer coisa que desagrada a Deus, a gente fica triste. É verdade. Então, não desista, se levante diante do Senhor para poder vencer essas questões. E os segredinhos e as ferramentas para ajudar a vencer? Tem várias. Primeiro, é igual a musiquinha, né? Cuidado, olhinho onde olha, cuidado, mãozinha onde pega, né? Então, cuidado, pezinho onde pisa. Então,
a sua convivência. Como, por exemplo, você mesmo pode colocar no seu próprio aparelho do celular, no seu computador, um programa, deve ter nome aí, né? Não sei como é que chama, esses programas que bloqueiam certas palavras para você mesmo acessar. Isso é saudável, faz isso na sua vida, uma disciplina, olha aí. Tipo, eu no meu próprio celular não vou conseguir acessar a palavra tal. Pronto, faça isso com o seu celular. Disciplinas, propósito de rede social. Qual que é a veia, ou a via, ou a porta aberta que te leva a fazer essas coisas? Ah, é uma amizade? Tesoura essa amizade. É um meio onde você vive? Tesoura. É uma rede social, um grupo de WhatsApp? Quem é? Corta essas coisas que são a via. Ah, mas isso aí não é de Deus. É lógico que é de Deus. Lembra que Jesus disse? Se a tua mão direita te faz pecar, faz o que com ela? Guarda no bolso. Arranca. Lógico, não é para arrancar a mão, hein, pelo amor de Deus. Ele falou num sentido figurado, explicando o quê? As vias que te fazem errar, bloqueie elas na sua vida. É uma pessoa? Pode ser legal o tanto que for. Tesoura ela. É um parente? Não interessa. Ah, é um irmão da igreja? Corta esse irmão da igreja. Entende? Ah, é um líder? Dá tchau para esse líder. Não interessa o nome, quem seja e o que for. A via que te faz ir para um caminho que Deus não aprova, corta ela. Seja o que for, trabalho, o que for, entendeu? Vale mais você cuidar da sua alma, de proteger a sua alma. Amém. Eu vi uma história, uma vez, pastor, de um pastor que toda manhã ele ia para a igreja dele. Eu não sei se o senhor já ouviu falar. E abriu uma banca de jornal por onde ele passava. Aí um dia ele passou, tudo bom, bom dia, né, educado, tal. No outro dia ele passou e ele ia de a pé. Aí ele olhou, ele viu uma revista pornográfica na banca de jornal. Aí ele olhou, ele já virou rapidinho. Mas aquilo martelou na mente dele. Aí no outro dia ele passou, ele olhou, aí ele virou e olhou de novo. Olhou 2 vezes já. No terceiro dia, ele passou bem devagar, olhando, analisando tudo, sabe? Quando você dá aquela analisada na estrutura, vendo tudo, porque essas revistas realmente mostravam tudo, né? Hoje tem no celular aí, está muito pior. Até que um dia, ele parou, folheou a revista, porque o dono da banca não sabia que ele era pastor. Folheou a revista e colocou lá. Aí ele chegou orando e falou, Deus, eu não consigo mais. Eu preciso de uma estratégia para mim sair disso. Eu não aguento, eu quero me livrar disso. E Deus falou com ele, falou, passa pela rua de baixo. Só que a mente já cauterizou no que a carne dele queria. Parece que ficou uma loucura. E muitas vezes isso acontece mesmo. Não só com adolescentes, mas com jovens, com adultos e com idosos. Todas as idades. Você cauteriza em algo, você foca naquilo. E às vezes a saída é muito simples. Então ele saía de casa, chegava perto do quarteirão, ele virava. Ele andava um pouco a mais, ainda caminhava, fazia bem para a saúde. Venceu a dificuldade. O nu, ele é muito precioso. O estar nu, a nossa nudez. A criação do nu, a nudez, ela é linda e preciosa aos olhos de Deus. A tendência é que ela vem sendo cada vez mais banalizada e levada ao comum. É isso, ótimo. Ela perde-se o valor. Então, assim, conserve o mistério da nudez, porque quem faz isso só tem a ganhar. Deixa o varãozinho ou a varoazinha aí curioso e curiosa. Interessante, pastor. É muito interessante, porque é o valor que Jesus colocou em nós para a gente se desvalorizar por tão pouco. Né? E o Deus desse século, que é mamão, dinheiro, que tem vulgarizado, feito as pessoas perder essa identidade de filho, de ter valor. As pessoas não vão ter mais com que se preencher nos prazeres que Deus deixou, porque tudo vai sendo banalizado, tudo vai sendo experimentado de forma normal,
E aí perde-se o valor. Perde-se o valor. E aí é muito complicado, né? O que é raro, tudo que é raro tem muito valor. Então, a nudez sempre foi uma raridade criada por Deus, né? Deixada por Deus para nós. Então, isso precisa ser muito valorizado. Eu não falo que não tem que ser curioso, porque a nudez, ela é algo curioso. Ixi. Não tem nada de errado na curiosidade pela nudez. Nada de errado, nada. Porque, é natural, né? Se um menino, homem, criado macho por Deus, não tiver curiosidade na nudez feminina, tem algum problema. Sim. Pode tentar tá com distúrbio. Tem que resolver. E o contrário também. Até porque Deus criou. E a menina também. Se não houver uma curiosidade da menina, mulher, na nudez masculina, tem algum problema também. Porque isso é natural, não é errado. A curiosidade. O errado é essa descoberta vulgar e a descoberta fora do tempo, fora dos princípios. Isso é, sim, errado e condenado por Deus. E o que o mundo prega, né? Nós somos inimigos do mundo, né? Eu declaro ativamente isso todo o tempo. Em nome de Jesus. Então, o mundo prega essa liberalidade, né? Não tem que ter a curiosidade, isso aí, vive e desfruta o que você gosta, o que não gosta, quantas vezes, do que é igual, do que não é igual. O mundo está virando uma salada aí, N nominhos que eles dão e tal, né? Então, isso para nós que somos cristãos, né? E esse bate-papo é voltado para quem quer Deus na sua vida, quer Deus, né? Quem ama Deus. Então, todos nós somos humanos, todos temos as dificuldades em N áreas, fases da vida. Os adolescentes, os grandes desafios são nessa área, né, dessa descoberta, porque os hormônios, o tempo que está vivendo, o momento que está vivendo, a juventude, mas essa preservação só tem a ganhar. Aleluia, amém. Pastor, eu deixei essa aqui, tá? Essa foi a campeã de audiência, essa aqui, é que deu mais pergunta. Eu vou perguntar no simples: tatuagem é pecado? Agora vamos lá, gente. Tatuagem é pecado? Eu tenho a minha concepção e falo aqui tranquilamente para o senhor ouvir. Bom, é o seguinte. Esse assunto, quando me perguntam, eu já falei aqui na igreja, acho que tem até uma palavra no YouTube, né? Deve ter lá uma conferência. Apesar que estava muito ruim o áudio, né? Mas tem. E quem me pergunta também, eu sempre falo o seguinte: ao invés de responder para você é pecado ou não, eu gosto de deixar cada um tirar suas próprias conclusões em cima dos conceitos e do que Deus diz. Pode. Devo? Não. Então, assim, por quê? Porque é o seguinte: se a gente for entrar na Bíblia e para querer buscar a resposta clara, né? Nem tudo na Bíblia está escrito claro ali, né? Não isso, não aquilo. Né? Essa palavra nem existia, né? É uma palavra muito nova, se eu não me engano, da era de 1900. Né? Eu já procurei pesquisar bastante a respeito disso. Se eu não me engano, a palavra tatu significa pintura à base de ossos. Porque se usavam ossos para marcar o corpo e aí formava-se o tatu, né? Então, assim,
Mais ou menos nessa linha aí. Então, vai pegar a Bíblia. Alguns pastores utilizam textos lá de Levítico, acho que não sei se é 19 ou 25. Não faça marca no seu corpo, tal. Eu acho fraco usar aquele texto, porque o contexto dele era mais sobre marcar assim, o corpo e tal. Não era uma questão estilizada de desenho. Aí, tudo bem. Eu não usaria aquele texto. Para quem usa, tudo bem. Eu acho ele fraco. Tá? Outro texto de quem é contra, Apocalipse, acho que 16, se eu não me engano, que fala que Jesus, na coxa estava escrito, mas não é, se você pegar o texto mesmo para ler, e principalmente os originais, não é na coxa que está escrito, é no manto. É no manto. Exatamente, não é no era manto. Na coxa. Então, né, sai fora dali. Também é outro fraco. Dessa então, linha. Tem outros textos que a gente poderia ter uma compreensão um pouco melhor, né? Como, por exemplo, 1 Coríntios 6, sobre o corpo ser templo do Espírito Santo. Quando a palavra tem uns textos também interessantes, se eu não me engano, 1 Coríntios 8 e Romanos 14, que fala a respeito de não escandalizar o irmão com os seus hábitos pessoais e culturais. Né? Uma coisa interessante para a gente saber é o seguinte: tudo aquilo que escandaliza o meu irmão, Deus chama de pecado. E também, tudo aquilo que eu deixo de fazer, que é o meu gosto, por amor aos irmãos, Deus chama isso de amor. É forte, esse aí é forte, muito bem colocado. Então, muito bom. O que eu faço vai escandalizar os outros? Tipo, está em desacordo com os meus pais, meus familiares, desacordo com os meus irmãos de fé, com a minha comunidade de fé? Então Deus vai chamar isso de escândalo, ele vai chamar isso de pecado. Ele usa isso até para comida, né? Quando Paulo fala em 1 Coríntios 14. Se comer carne escandaliza teu irmão. Então não coma, só que ele não fala que comer a carne é pecado. Ele fala assim, se comer, então eu prefiro que cada um faça a sua avaliação. Eu sei que às vezes para muitos adolescentes, não estou falando de todos, mas para muitos adolescentes, essa maturidade está muito longe deles. De ser maduro ao ponto de se importar com os outros. Porque não existe fase mais egoísta na vida do ser humano do que a adolescência e a juventude. É para si. Então, assim, a gente não gosta que ninguém contraria a gente, aquelas coisas mais. Apesar que existem adultos que são piores do que um adolescente nessa questão de imaturidade. Mas eu sei que não é todos. Eu sei que alguns têm uma visão já de respeito, né, de amor. Então, eu não julgo no sentido assim de alguém tem um desejo. Isso é maligno, pecado e tal. Às vezes é do próprio ser humano, né? Mas devo. É aí que a gente tem que brecar nisso, né? Devo fazer isso? Aqui na nossa igreja, pastor, o que fala aqui na nossa igreja? Aqui na nossa igreja, Igreja Batista da Lagoinha em Batatais, tem muitos irmãos, membros aqui da igreja que têm tatuagem. Tem muitos. Foram excluídos, ridicularizados? Não foram. Alguém é impedido de ser membro aqui da igreja se tem tatuagem? Não, jamais. Não é. E se alguém é membro daqui da igreja, frequenta a igreja e fizer uma tatuagem, a pessoa ela é excluída? Não, também não. Deixa de ser membro? Também não deixa de ser membro. Está chegando lá, o senhor está chegando lá. De maneira nenhuma. Porém é o seguinte, não sei se entre os nossos pastores aqui, nós somos 9, não sei se tem algum que tem, nunca nem perguntei, mas eu sei que nenhum deles faria. Por quê? Porque eles vão ser uma referência, mesma coisa você. Vamos supor que o Ícaro decide fazer uma tatuagem, o Ícaro se torna pior? Não. O que vai mudar no Ícaro se ele fizer uma tatuagem? Só vai deixar de ser o líder dos adolescentes da igreja. Isso mesmo. Por que se não é errado? Não porque não é errado, porque ele deixa de ser uma influência positiva para ser uma influência que pode, às vezes, afetar culturalmente a vida de muitas pessoas. Porque os outros vão falar assim, sim, mamãe, o Ícaro fez, pai, o Ícaro fez. Aí eles também vão fazer. Então, assim, o Ícaro vai perder os argumentos, entendeu? Mesmo numa coisa que for cultural. Entendeu? Concordo. É mais ou menos assim. Então, é pecado? Você avalia, entendeu?
E eu posso falar. Se deve fazer ou se não deve. Eu acho muito interessante, pastor, pelo seguinte, né? Existem várias comunidades de fé. E cada uma com o seu estilo. Nós somos uma comunidade de fé, eu vou dizer uma coisa para vocês. Equilibrada. Eu ando na visão do pastor da igreja. Se um dia o pastor mudar essa visão, eu falo na frente dele, eu tô fora. Eu tô fora. Você entendeu? De que forma? Tem igrejas que é liberado. Você pode ser não é líder. incentivado. Aqui é liberado. Não é incentivado. Não, é liberado eu no vou, sentido, se alguém fizer, eu vou, não é excluído de eu vou explicar onde eu vou chegar aqui, ó. Quer ver? Um líder, uma referência dentro da igreja, ela pode fazer que continua tudo normal. Existem igrejas assim. Que os próprios líderes isso. falam Aí, assim, que bonito isso. que você fez, olha aqui. Olha, para Jesus é um leão nas costas, mas ninguém vai ver. Então, para que fez? Vai andar sem camisa. É vaidade. Então é pecado. Vamos lá. Extravagância, né? Sai do bom senso. Aí, por quê? Aí essa pessoa que vem e gosta muito e quer continuar fazendo, ela é bem-vinda, normal. A vida dela vai cultuar o Senhor com a gente, mas aí ela decide dar um passo adiante. Olha, eu quero ser um líder de célula, eu quero ser um líder de ministério, eu quero estar à frente, eu quero me entregar ao Senhor. Olha, a nossa comunidade de fé trabalha dessa forma. Você entende, aceita? Você entende? Que isso que você levava como prática agora não é bom porque você vai ser uma vitrine? Eu entendo. Então tá. Acabou. Ótimo. Vem. Olha, não, eu não gosto. Então você vai pegar, e vai para uma igreja que trabalha dessa forma. Tem inúmeras igrejas. Então até nisso, pastor, o Senhor é maravilhoso, porque tem vários tipos de igreja. Aí nós não vamos julgar a igreja, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você tem que se sentir à vontade. Eu vou te contar que eu fiz com o irmão uma vez. Uma vez um irmão me procurou e ele tinha uma tatuagem. Quando ele estava afastado dos caminhos do Senhor, nossa, e é uma tatuagem ridícula. Porque era um demônio. Era um bichinho com chifrinho, rabinho mesmo. Um demoninho assim, ó. Nossa, aquilo ali era feio. Ele mesmo falava, nossa, trem me incomoda. Eu falei, irmão, eu não daria conta de ter um trem desse no meu corpo. Pai, nossa, Deus do céu. E aí, ele, pastor, então, mas assim, eu não quero fazer, não faço mais, nunca mais e tal. Só que aquilo incomodava ele demais, ao ponto de eu chegar nele e falar assim, irmão, você não cobre isso aí. Cobre. Pastor, mas eu vou cobrir com outra tatuagem, você está me incentivando a fazer. Não, eu não estou te incentivando a fazer outra tatuagem. Estou te incentivando a você cobrir. Por sei lá o que você vai pôr aí. Um quadrado. Eu falei, uma bola, um quadrado, uma mancha. Você quiser desenhar uma Bíblia, uma rosa, sei lá que coisa. Eu só não daria conta de ter um bicho desse em mim, entendeu? Então, assim, não é a gente não incentiva e também não condena, entendeu? Só para mim, dentro da nossa comunidade, é duro ter alguém que vai ser uma referência que é aberto a isso. Aberto no sentido de ser incentivador. Entendi. Entendeu? Muito bem. Então nós temos muitos irmãos que têm e acham bonito, continuam sendo nossos irmãos. Isso, aí, muito bem. Normal, não muda nada. Ninguém é pior que ninguém, isso não faz ninguém melhor nem pior, não faz... igual Paulo fala lá, né, da comida, né? O alimento não te torna melhor nem pior. Então, eu não acho que a tatuagem torna alguém pior ou torna alguém melhor. Só não acho que torna alguém referência. Quando a pessoa quer ser referência. Ela fala assim, eu quero ser referência. Porque uma referência vai ter que abrir mão de muitas coisas. Porque ela é referência. Claro. Ele vira vitrine, vai ser julgado, cobrado. Então, todo mundo fica mais de olho em você agora que está na frente dos adolescentes, que antes que não estava. Então, muito natural. Assim como na minha vida. Então, não é nenhuma questão de ser certo ou errado. Uma questão de conveniência, de que nível você quer viver, entendeu? Aí algum adolescente ou jovem talvez está me ouvindo e fala assim, mas eu não tenho nem interesse, então ótimo, vou meter o pau. Tudo bem, você não tem interesse nesse motivo. Agora, e no outro de causar
escândalo, o que você vai provocar no coração dos seus pais, do ambiente onde você está, se isso não é tido como normalizado e extremamente, e nem apoiado. Exatamente. Né? Então, posso? Ué, pode, o corpo é teu. Devo? Aí, você apoia? Não. Aí que complicou. Né? Vou fazer uma pergunta para o senhor. Senão não fica negócio, é proibido. É proibido. Sim, não tem nada de proibido. Ninguém está falando que é proibido. A sensualidade, ela é pecado? A sensualidade. Não estou falando de marido e mulher, não. Sensualizar, ser aquela pessoa sensual que causa aquela sensualidade, que muda o pensamento de quem está vendo, sabe? Que é um motivo de escândalo. Sim. Sim. A Bíblia fala que não deve haver no nosso meio gracejos. Sim, e vamos lá. É interessante, sabe por quê? Porque a tatuagem sensualiza. Ela sensualiza. Se você pegar duas pessoas andando, vou pôr no primeiro caso duas moças andando, aí você tem aquelas tatuagens na perna grande e tal, você bate o olho. A tatuagem chama a atenção, ela traz um diferencial, ela traz uma sensualidade. Nunca parei para pensar isso, mas pode ser. O jovem, adolescente e tal, quando ele está com o bracinho dessa grossura, ele não quer tatuar nada, mas aí começa a malhar. Fica encorpado, o bração engrossa. Aí ele não usa uma camiseta assim, não. Ele vai usar aquelas assim. Ó. E ele quer fazer o que no braço aqui? Para mostrar o muque. O senhor está entendendo? Esse tipo de situação se torna pecado. A desobediência é pecado? Sim. Vamos lá no início do mundo. Aí o pai e a mãe não concordam. E o filho fala, mas desobediência. o corpo pecado? É Pecado, pastor. Exato. Pecado. A comunidade de fé que você vive não te critica, mas Claro. também não é habitual dela. Aí você quer contrariar, a mesma coisa que você ir para uma igreja que fala assim, televisão é pecado. Aí você vai lá e compra 5 para pôr na tua casa e fala, eu vou ficar aqui nessa igreja. Você acha que Deus vai ficar do teu lado? Você está numa igreja que não pode assistir TV, que tem igreja que não pode ainda, Claro, assistir TV, tem igreja que não rapa o subaco, usa roupas... Esse segmento, pastor, porque no princípio da queda de Satanás, o que foi? Rebeldia e desobediência. Entendi. Traz a queda. A queda te afasta de Deus. Ficar longe de Deus é ter uma vida de pecado. Isso é só mais um adereço. O que eu penso a respeito desses assuntos que são um pouco mais polêmicos e que às vezes não são tão claros assim, no sentido de verbalizado, né? Como nós falamos aqui sobre... Eles querem achar versículo assim, ó, não faça isso que é pecado. Sobre música, sobre roupa, sobre tatuagem, piercing, essas coisas, esses assuntos, eu penso assim, eu não consigo imaginar, e nunca houve na história, as pessoas de maior referência que existiu e existem, e as pessoas mais graciosas e cheias do amor de Deus, e do Espírito Santo, que exalavam o Espírito Santo, a gente não consegue ver pessoas assim, que vivem nessas tais práticas. Bom, pelo menos eu não conheço. Pelo menos eu não conheço. Tem pregadores que são cheios assim de tatuagem, mas aí depois eles falam assim, não, eu não incentivo. Isso aí não, não, isso aqui eu não faço mais, era outra vida. Porque eu acho que é uma questão de maturidade, não é assim? Paulo falava, quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, agia como menino. Mas agora eu deixei as coisas de menino. Então chega uma hora na maturidade da vida da gente, que a gente começa a ter uma cabeça de pensar no bem-estar comum. Jesus, aí alguém está me ouvindo, pode falar assim, mas eu não estou nem aí que os outros pensam. Então, isso já não é um pensamento cristão, porque Jesus disse assim, ninguém tem maior amor que esse, de dar a vida para os seus amigos. É verdade. Entendeu? Não tem escapatória. A gente não tem escapatória. Quem já fala assim, não estou nem aí que os outros pensam, já não é cristão. Não existe um cristão que fala, não estou nem aí que os outros pensam. Principalmente que os meus irmãos, aí não tem como, não é verdade? Porque Cristo sempre fez pelos outros também, pastor. Sempre quis fazer.
Marquei uma frase aqui, eu achei muito interessante. Eu quero colocar a palavra religião aqui, tá? Para nós trazermos a realidade de todos, tá? O cristão, o catolicismo, todas essas, vamos dizer, religiões, pastor. Sobre a palavra de Deus e sobre a igreja do Senhor. O cristianismo, ele aponta paradigmas para que nós nos aperfeiçoemos a ele. O corpo. Não a igreja se adaptar ao mundo. E o que tem acontecido é o quê? Para poder, eu preciso ganhar, eu preciso fazer, se nós não fazer assim, a gente não consegue chegar naquele. E não é assim. E não tem nada a ver também, né? Tem nada a ver. O senhor entendeu? Então a gente precisa se aperfeiçoar para o cristianismo. Não levar a igreja a se aperfeiçoar com aparências mundanas. Isso tudo é do mundo, pastor. Tudo isso que a gente falou são coisas do mundo. E se é do mundo, não é de Cristo. Nós estamos nos afastando do cristianismo e nos aproximando do mundo. É igual o filho pródigo. O filho pródigo, quando deu as costas para o pai, cada passo que ele dava, ele se distanciava mais do pai e da casa do pai. E se aproximava do mundo. Toda vez que ele dava um passo, ele era mais perto do mundão e mais longe do pai e da casa do pai. Até que ele enxergou aonde foi o erro, e ele deu meia volta, agora eu vou de volta para o meu pai. Ele se distanciava do mundo e se aproximava do pai. A referência, o verdadeiro aprendizado, pastor, vem da palavra de Deus, vem das coisas do Senhor. Não vem de coisas adaptadas do mundo para dentro da igreja, jamais. Eu já escutei algumas pessoas que vieram falar comigo, e dizer assim, que iria fazer todas essas coisas, por exemplo, eu vou me tatuar porque eu preciso me identificar com as pessoas, né? Como Paulo dizia, alguns já me disseram, me fiz de tolo para ganhar o tolo. Tá bom. Entendeu? Isso é uma desculpa assim, muito esfarrapada. Se identificar com as pessoas é igual Jesus fez, tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Aleluia. Ele se identificou com as misérias das pessoas, não com a cultura e a vaidade das pessoas. Nossa, glória a Deus. Eu vou me identificar com alguém, entendeu? Sendo um apoiador, estendendo a mão, coração aberto, generoso, amigo, não condescendente com as práticas. O pastor, isso é muito bacana. A mulher cananeia, quando chega em Jesus, Jesus não queria fazer. Aí Jesus fala, não é justo eu tirar da boca dos meus filhinhos para dar ao cachorrinho, aos cães. Ela falou assim, mas o que cai da mesa, as migalhas que caem, já é o suficiente. Jesus se comoveu com a situação, mas Jesus não aprovava a vida que ela levava. Mas a situação que chegou até Jesus fez com que Jesus operasse o milagre. Mas o que ela vivia, Jesus não aprovava. Muitas vezes a pessoa recebe uma graça, recebe algo, e acha que por isso está salva. Acha que por isso está nos padrões do cristianismo. A mulher que foi pega em adultério. Jesus libertou ela e falou o quê? Vai e não peques mais. Você está livre, você que sabe. Não tem agora. nada a ver, vai e você está salva. Tipo assim, eu não te proíbo de nada, vai. Mas ó, fica aí. Não, vigia. Fica o conselho aí. Pastor, é muito claro. É muito claro isso, né? Mas eram essas perguntas. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa a respeito, às vezes o senhor deixou algo para trás, que o senhor lembra? Não. De alguma coisa aí? Tranquilo? É importante. Eu acho que o maior desafio da juventude, em geral, é tentar pensar no outro. Mas isso é tudo que Deus deseja para nós, como igreja. Considere os irmãos superiores a si mesmo, uns aos outros, quanto está escrito na Bíblia. Humilhar. A linguagem do céu é amor, é serviço, né? Servir. Então, tudo isso é muito importante, né? A gente entender
pensar na consciência do outro, e não nos amoldar aos padrões do mundo. Aleluia. Muito pelo contrário, nós temos que andar na contramão desse mundo. O mundo vai continuar dizendo assim: experimenta sexo, experimenta, e o Senhor vai continuar dizendo: sejam castos, santos, puros, sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Experimentem a vida sexual debaixo da bênção de Deus. O mundo vai continuar dizendo para experimentar drogas, mas o Senhor vai continuar nos pedindo para manter a sobriedade em todos os sentidos da nossa vida, né? O mundo vai continuar modernizando todos os outros padrões, seja tatuagem, piercing, daqui uns dias inventa outras coisas, e vai inventando outras coisas, e sei lá, o que é coisa que pode inventar aí na vida, meu Deus do céu, vai ter coisa para inventar muito aí, com a sagacidade do mundo, mas nós vamos continuar buscando em Deus a modéstia, porque a Bíblia valoriza a modéstia, Aleluia. A Bíblia valoriza a simplicidade, a Bíblia valoriza a obediência, a Bíblia valoriza a preservação da consciência do outro, né? É isso que a Bíblia sempre vai continuar valorizando. Jesus disse lá em Timóteo, a palavra de Deus, né, diz em Timóteo que os homens caídos, sem Deus, nos fins dos tempos seriam amantes de si mesmos. E todas as coisas que nós falamos aqui nada mais é do que ser amante de si verdade. mesmo. Então, assim, o meu objetivo, talvez eu estou muito longe disso, que o Senhor me ajude, mas o meu objetivo é amar mais os outros do que ser amante de mim mesmo, né? Então, servir, amar o outro, são padrões difíceis? Somos humanos, tentados a tantas coisas, tentados ao egoísmo, tentados a uma vaidade excessiva, porque de qualquer jeito tudo é vaidade, né? Assim, na nossa vida, né? Mas aquela vaidade excessiva, extravagante e tudo mais. Então, assim, ser diferente, Deus chama a gente para ser diferente, mas esse ser diferente não é ser extravagante na nossa Jesus. aparência, mas ser extravagante na contramão do que o mundo diz. Aí é loucura. Isso tem que ser ousado, tem que ser muito louco, muito louco por Jesus, ou muito macho, ou muito fêmea, ou muito né, raçudo. Louvado seja Deus. Tem que ser muito cheio de Deus aí para remar contra, até que o Senhor Jesus venha buscar a sua noiva. Vale mais ganhar a nossa salvação e preservá-la do que ganhar o mundo inteiro, né? Eu sei que é desafiador, mas a gente vai orar por isso aqui no final, em nome de Jesus, e o Senhor vai nos ajudar, né? Não importa quantas vezes você cair, o importante é que você sempre se levante, em nome de Jesus, tá? Amém. Isso não é incentivo para cair, tá? Só quem tem cabeça ruim que pode levar isso como incentivo para cair. Tem gente que tem uma cabeça tão maligna que pode levar, não é incentivo para cair, muito pelo contrário, né? Não caia, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, mas é um incentivo para quem cai sempre se levantar, não fica ali não, porque essa sinceridade é o que vai fazer Deus uma hora dar um basta e falar, não. Eu acompanhei muitas pessoas com vício de bebida e acompanhei muitas pessoas com vício de cigarro, né? Um jovem me procurou esses dias com vício de bebida, eu falei, ele estava pensando em desistir de tudo, porque dezenas e dezenas de vezes, eu falei assim, não importa, você é tão precioso, porque dezenas e dezenas você sempre quis se levantar, essa sinceridade vai fazer Deus dar um basta nisso na sua vida, muito em breve, em nome de Jesus. Eu acompanhei pessoas que fumou anos, se elas tivessem desistido no primeiro ano e falar assim, tá vendo, passou um ano e eu não consegui, mas depois ela libertou de vez, entendeu? Então, assim, quão precioso isso é. Nunca desista, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Temos que ser perseverantes, pastor. Temos que ter perseverança. Mesmo no erro, ser perseverante. Aí, pessoal, vocês estão ouvindo? Perseverantes mesmo no erro. Mesmo diante do erro, né? Vamos dizer assim. Não no erro, né? Uhum. Mesmo diante do erro. Aleluia. Espero
eu e o pastor temos atendido a necessidade de vocês aí, ok? Pastor, foi uma honra ter o senhor aqui com a gente. Nós aprendemos muito aqui hoje com o senhor, realmente, foi muito bom. Me surpreendeu mesmo, foi muito bacana. Maravilha. Muito bom. Vamos orar. E eu gostaria que o senhor orasse para a gente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Não sei quantas pessoas e quem vai ouvir isso, mas eu espero que seja edificante. Não viemos aqui para julgar, porque quem julga é o Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, meditar na sua palavra. Viemos aqui, ó Pai, porque queremos saber do Senhor, ó Pai. O nosso interesse é aprender do Senhor. Eu oro para que o Senhor conceda aos meus irmãos, Senhor, que vivem em alguma dificuldade, em algum desafio desses que foram citados, ajuda, Senhor, a eles se levantar, ó Pai, a insistir, ó Pai, em se levantar, ó Deus, a não desistir e não permanecer na queda, diante de todos os desafios, ó Pai, na sexualidade, em nome de Jesus, ó Pai, seja a vertente que for, ó Pai, da sua dificuldade nas áreas sexuais, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor traga clareza, que o Senhor traga graça para que eles se levantem, em nome de Jesus, mantendo a pureza, Senhor, alinhando, Senhor, a sua sexualidade aos padrões do Senhor, como homem e mulher. Pai, eu oro por aqueles, ó Pai, Senhor, que tem dificuldades com algum vício, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, dê estratégias para que eles se desviem, como o Ícaro falou, tome uma outra rua, Senhor, um outro caminho, que o Senhor os ajude, Senhor, a eliminar portas abertas, ó Pai, seja com quem for e com qual situação que for, em nome de Jesus, que se levante, Senhor, homens e mulheres, jovens, adolescentes, que sejam radicais contra o mundo, contra as trevas que regem o mundo. Pai, em nome de Jesus, coloca um filtro sobre os ouvidos e sobre os olhos destes meus irmãos, para que aquilo que eles forem ouvir, ó Pai, passem pelo filtro do teu coração e da tua palavra, para que aquilo que eles forem assistir, passem pelo filtro do teu coração e da tua palavra, que eles se preservem para a tua glória e para a tua honra, não para exibição, Senhor, mas para o teu louvor. Eu os abençoo, abençoo os meus irmãos, que o Senhor os guarde, coloca em nós, ó Pai, essa consciência, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, do teu Santo Espírito, ó Pai, e que nós devemos preservá-lo, Senhor, tanto na aparência, quanto, Senhor, na saúde e na santidade. Deus, em nome de Jesus, dá-nos essa graça, e eu abençoo, ó Pai, para que no meio destes jovens, Pai, para que no meio destes adolescentes, desses homens e mulheres, sejam levantados, ó Pai, pessoas, filhos, uma geração, ó Pai, que vai influenciar e não ser influenciado, para a tua glória. Eu os abençoo, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Pessoal, Deus abençoe vocês. Amém, Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Em nome de Jesus, pastor. Muito obrigado, tá? Deus Tchau, tchau, pessoal.